Bem-vindos a mais um programa da SOS Coração. Estamos de novo aqui e essa vez vai ser sobre nutrição. Estamos com o docente quem? Gustavo, que já é o docente da casa. Seja bem-vindo. Olá, Léo, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo jóia. Então tá bom. Gustavo tem algumas perguntinhas bem interessantes. A gente fez um programinha de obesidade, você lembra? Bem no passado, muito remoto. Verdade. Ano passado, na verdade, né? Agora a gente vai entrar com suplementação. É um tema muito importante para nós, né? Hoje a suplementação cresceu drasticamente no Brasil, as maiores palestras que tem sobre nutrição enfocam basicamente sobre isso hoje, né? Principalmente congressos, cursos, pós-graduações, sempre tem a parte de nutrição esportiva que é essencial para um atleta ou para um praticante de atividade física. A gente fala o seguinte, suplementação, ela é importante, é uma realidade e hoje está fácil acesso para a gente estar utilizando. Muito fácil acesso, abriu muitas lojas de suplementação. O problema é ter critério na prescrição dessa suplementação. Sim, sempre, né? Todo mundo hoje está querendo usar algum tipo de suplemento para ganho de massa muscular, perda de gordura, melhorar a qualidade, o desempenho de treino, mas a gente sabe que não é todas as pessoas que podem e tem um período específico para a gente entrar com essa suplementação, uma ou outra. Na verdade, fechando, vamos fazer uma mesinha aqui sem querer vender produtos, que não é a nossa ideia é fazer o que funciona cientificamente. Certo. Quais os suplementos que você fala assim, Léo, isso daqui eu coloco na mesa, funciona, isso daqui, olha, realmente não funciona. Os que não funcionam não comenta para ninguém, isso é da empresa. Os que funcionam vão falar para nós que somos acadêmicos, científicos. Quais são os suplementos que você acredita que funcionem hoje? Na verdade, são poucos os suplementos que realmente a gente fala funcionam. Dá para contar nos dedos, talvez de uma mão, passando um pouquinho para a segunda, né? Mas vamos aos suplementos que realmente funcionam. O Whey Protein, comprovadamente, cientificamente comprovado que funciona. Creatina. Peraí, vamos lá. Whey Protein, proteína de alto valor biológico, proteína do soro do leite, né? Isso. De rápida absorção. Sim. Essencial para ganho de massa muscular, para manutenção de massa muscular ou para recuperação muscular. Principalmente porque o sistema imunológico, proteínas está aliado, não tem como. Você precisa, né, desse processo, né, de recuperação. A gente fala sempre na compensação muscular, né? Sim. Entendeu? Para não entrar em overtraining. A proteína faz parte do princípio diretamente. Uma coisa a se lembrar também que a Whey Protein é essencial pós-treino, imediatamente pós-treino. Proteína pós-treino. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. Exato, né? exato. Na verdade, é a famosa janela de oportunidade. Você pode falar até melhor. Perfeito. E de preferência com água para ser uma absorção ainda mais rápida, né? Tem muita gente que usa com leite desnatado, leite de soja, mas o interessante é se você usar ela no pós-treino com água. A Whey Protein também é muito interessante se você usar ela pela manhã, assim que acordar no desjejum, porque é onde temos a maior absorção, no desjejum e no pós-treino. Então, utilizamos uma proteína de ação rápida nesses dois períodos. Um segundo suplemento que é usado é fantástico, creatina. Inúmeros estudos mostram que a creatina não tem efeito colateral, mesmo para pessoas com rim único. Né? No último congresso de nutrição esportiva mostraram estudos com pessoas de rim único, pessoas até com mal de Alzheimer e mal de Parkinson estão usando e estão tendo uma melhora. E a creatina para o atleta é fantástico, principalmente para aquele atleta de atividade de curta duração. Sim. A gente acredita principalmente creatina potência, né? Exato. Que é a creatina fosfatase, né? Creatina fosfato. Não adianta a gente querer passar por um maratonista. Não tem. É sprint forte, rápido, curto. É para aumentar realmente o tempo de potência que você vai ficar. Ou esportes de força, né? Arremesso de peso, dardo, curtíssimo, no máximo musculação. Exatamente, no máximo assim, potências rápidas, no máximo musculação que vai 1 minuto, mais exercício de força. Antes a gente utilizava o princípio de saturação, não sei se modificou isso. Hoje eles utilizam ainda? Na verdade, esse princípio de saturação foi assim que descobriram a creatina, estudos e tal. Sim. Então, o doutor que tinha que fazer esse estudo, ele tinha uma semana para fazer esse estudo. Então, ele saturou a dosagem do mês em uma semana e percebeu que houve resultados. Na verdade, se você
ingerir 3 gramas, que é o recomendável pela Anvisa, ingerir 3 gramas e ingerir 20 gramas uma semana, fazer a semana de saturação, perfeito. após 30 dias você vai ter a mesma concentração de creatina no músculo. Né? É verdade. Né? Eles falaram isso do sol, né? Realmente isso seguiu. Eu lembro da minha primeira pós-graduação que a gente tomou isso como prerrogativo. Era normativo você fazer realmente o uso de creatina com saturação. Então, a saturação ela funciona para você ter um acúmulo mais rápido de creatina no músculo, mas ao final de 30 dias você vai ter a mesma concentração, tomando 3 gramas ou 20 gramas. Fala o que você acredita de suplementos voltados a carboidratos. Carboidratos, né? Temos agora no mercado um suplemento novo, Oxymase, né? Então nós já temos a antiga, que todo mundo conhece. Sim. A avó de todos os suplementos, a maltodestrina, e a prima dela, a dextrose, que são utilizadas há muito tempo. E agora surgiu o Oxymase, que todas são derivados do amido de milho, só que o Oxymase é um amido de milho seroso, né, que tem uma mistura de amilopectina com pectina. Ele tem uma absorção um pouquinho mais lenta que a maltodestrina. Ótimo. Só que ele permanece na corrente sanguínea durante mais tempo. Então faz com que você tenha uma absorção maior de proteína durante um período mais prolongado ou um período de fornecimento de energia durante um período mais prolongado. Tá, mas isso não vai deixar a pessoa que é diabética mais propensa a liberar mais insulina, né? Não. Não saiu nenhuma pesquisa voltada a isso. É que você me levantou esse fato agora, você já sabe que o estudar de cardio, isso já me deixa louco. Alguma coisa que fique sistemicamente açúcar lá, está dizendo lá para o nosso pâncreas, as ilhotas B, produz insulina. Exatamente. A ideia no pós-treino para pessoas não diabéticas, a ideia é justamente essa, manter uma insulina mais alta para tomar diabéticas, a gente pode esquecer disso. E principalmente pessoas treinadas, né? Você vai utilizar o Oxymase com pessoas treinadas. Maltodestrina continua sendo utilizada. Sim. Que também é um suplemento mais barato, né? E o maltodestrina ele é utilizado antes, durante e após o treinamento, sem problema algum. A destrose já não daria para utilizar antes nem durante, porque a gente tem aquela hipoglicemia de rebote. Tá. Né? O pico de insulina é muito alto. Sim. E teríamos uma hipoglicemia de rebote e a pessoa durante o treinamento, se faz uso da destrose, corre o risco de ter um desmaio. Não é súbito, né? Que não é interessante. Mas já falando supino, né? Não é legal, né? Algumas pessoas, tá? Não é todas, mas algumas pessoas podem sofrer dessa área. Mas a gente sempre trabalhando dentro de uma ação, né, de segurança, a gente não pode correr nenhum risco voltado a isso. Me fala o seguinte, suplementos, antes, qual você aconselha? Antes do treinamento, tá? Resistido. É interessante a gente falar disso porque o treinamento resistido ele pode ser profissional ou recreacional. Quando a gente fala em atleta, vamos utilizar os treinamentos para experimentar suplementos diferentes. Perfeito, né? Perfeito. Nunca você atleta nunca utilizar a suplementação na competição, um suplemento que você nunca utilizou na competição para não ter nenhum problema gastrointestinal, alguma coisa nesse sentido. Que tem um desconforto, né? Exato. Tem um desconforto. Quando a gente fala em suplementação pré-treino, antes do treinamento, eu prefiro alimentação do que suplementação. Eu utilizo mais a suplementação pós-treino. Antes do treino eu gosto mais de uma alimentação bem equilibrada. Eu também. Bom, sabe que eu treino um pouco de tudo, né? Na verdade, eu sempre me senti muito melhor. A assimilação, fazer uma alimentação de 1 hora antes, utilizando a pirâmide alimentar, não aborrecendo muito meu organismo com muitas proteínas antes, não é? Carboidratos de médio, abaixo de glicêmico, para quando eu chegar lá estar realmente, rendendo. E eu vejo assim, se a pessoa não tiver tempo, é interessante utilizar uma suplementação. Está correndo o trabalho, tem 30 minutos. Pega o carboidrato, de média ou até rápida, desde que não tenha nenhum problema acoplado a diabetes, seria um caminho interessante. Podemos usar um hipercalórico, né? Não na dosagem recomendável, na embalagem, que é muito alta, mas podemos usar aí de 50 a 75 gramas desse complemento alimentar, de um hipercalórico que tem um pouco de proteína e bastante carboidrato, seria basicamente um substituto de refeição, né? Então pré-treino, uma meia horinha antes daria para ser utilizado tranquilamente, ou fazer uma mistura
de umas 15 gramas de whey protein, de rápida absorção, com mais umas 30 a 45 gramas de um oxmase ou um Não vai maltodextrina. passar receita de bolo para esses caras. Não. Deixa eles visitarem você, entendeu? Vem aqui na faculdade, vem conhecer um pouquinho mais, esse é o procedimento. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu vou segurar uma coisa bem interessante. O pós-treino. Sim, pós-treino Tá? é mais Recuperativo interessante regenerativo. ainda. A gente já volta dentro de um minutinho. A SOS Coração está de volta. O curador Leonardo novamente falando, né, com o professor Gustavo, docente da casa. A gente tinha falado um pouquinho do que? Suplementação antes do treino. Ficou claro para todo mundo. Agora, a grande dor de cabeça, aonde todo mundo quer saber, suplementação pós-treino. Resistido, desculpa, professor. Resistido. Depois a gente fala um pouquinho de exercício caráter aeróbico. Tá. A suplementação pós-treino é sempre bem polêmica, né? Tem gente que usa só proteína isolada, tem gente que usa proteína com carboidrato, tem gente que não utiliza nada. É um erro que a maioria das pessoas fazem, né? Porque não aproveitamos a janela de oportunidade. O que essa janela de oportunidade é? Nada mais é que uma janela que se abre onde você tem uma maior absorção de nutrientes nesse período de 2 horas após o treino. Sim. Né? Se esta fase for muito bem feita, você consegue uma fase posterior, que seria a fase de manutenção e de crescimento, que ela só funciona se a primeira fase pós-treino ser muito bem feita. Até liberação de hormônio, né? Exato. Várias pesquisas comprovam que até 1 hora você fazendo uma alimentação realmente regenerativa, a gente vai chamar de regenerativa no termo normal, a liberação de hormônios, que são testosterona e GH, que ele é cíclico, né? Ele fica assim durante o dia inteiro liberando mais, menos, que é realmente um aumentador em caso de massa muscular. E você tem que inverter na maquinária metabólica, que você sai num treinamento com o glucagon comendo solto a massa muscular. E se você coloca proteína com carboidrato, é muito importante saber isso, porque o carboidrato juntamente com a proteína aumenta 80% mais do que a proteína sozinha no pós-treino. Sim, com porque certeza. você tem uma liberação maior de insulina com a presença do carboidrato. Então, é importante a gente saber que, para quem quer ganhar massa muscular, principalmente, carboidrato com proteína. As pessoas, é engraçado, porque se a gente pega o aeróbio, você tem o efeito adrenérgico, você tem hormônios trabalhando lá, que teoricamente trabalham em correlação com a insulina. Sim. Na musculação, é totalmente diferente. E o procedimento pós-treinamento, entendeu? É outro. Então, assim, é necessária a suplementação de carboidratos e proteínas, principalmente carboidratos, que é um ativador metabólico direto da insulina. A insulina é um sinalizador direto da célula que tem que fazer entrar carboidrato, proteína. E você tem que repor esse carboidrato que você gastou para no dia seguinte você treinar bem novamente. Aliás, o glicogênio muscular é advindo só de carboidrato, não tem como. Exatamente, não tem como. Fantástico. E se a gente for puxar um pouquinho para o pós-treino nos exercícios de endurance ou cardiovasculares, seria interessante a gente fazer aquela fração 4 por 1, 4 gramas de carboidrato para 1 de proteína, que é uma absorção perfeita para a recuperação muscular apenas, sem você pensar em termos de ganho de massa muscular e tudo mais. Salvo o maratonista que fez aquela prova extremamente aguda, que teve uma depletação proteica, uma proteose absurda. Mas aí a gente pode aumentar. Mas aí ele vai ter uma recuperação durante 3, 4, 5 dias. E ele vem com essa alimentação. A gente pode até fazer modificação. Bom, deixar claro para todo mundo que também é um aeróbio, né, de forma recreativa. Sim. Quando é de competição ou de procedimento. Me fale o seguinte, melhores alimentos, eu quero saber o que eu preciso comer para realmente conseguir recompor, recuperar, ter energia para treinar, voltar do exercício resistido e exercício aeróbico, de forma simples e prática. Tá, então vamos lá. Primeiramente, carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, batata doce, aveia, macarrão e arroz integral. Um pão integral também é bem-vindo, né? Mas a aveia é um alimento que eu adoro, que eu gosto muito, porque ela encaixa em qualquer momento do dia, né? Só não no pós-treino, mas no pré-treino, no café da manhã, no lanche intermediário. Castanhas e frutos oleaginosos também, interessantíssimo, ácidos graxos essenciais, gordura boa, que gordura chama, boa, né? Antioxidantes até a tampa, vai ter Zinco, vitamina E, selênio, riquíssimos, né?
Então, castanhas, amêndoas, amendoim, só tomem cuidado com o valor calórico, porque são alimentos muito energéticos. Sim, Então, sim. aí, uma porção seria no dia, uma porção seria mais ou menos 10 amêndoas. Frutas, me fala o seguinte. Sim, vamos lá. Rapidamente, frutas, índice glicêmico alto, dependendo da fruta, tudo por isso que a gente sempre fala, come com a casca, não vai comer uma laranja com a casca, porque é horrível, nem abacaxi vai ver demais. Mas me fala o seguinte, o que eu posso fazer em relação às frutas? Porque caiu aquele mito de frutas e emagrecimento. Sim. Agora, como recompositor pós-treino, parece que pode ser uma coisa interessante. E no pré-treino também é interessante. Sim. Né? A banana rica em potássio, vitamina C, né? Muito utilizada em todos os esportes, aí, Sim, com tênis, certeza. futebol, Com certeza. tudo mais. O mamão é uma fruta excelente, rica em vitamina A, rica em fibras, maçã tem baixo índice glicêmico, laranja também. O suco de laranja tem alto índice glicêmico, mas a fruta laranja Com bagaço, é outro você procedimento. diminui Aliás, a maçã ela é o ótimo, né, para o maçã é organismo, né? excelente, Ela, assim, é excelente. impressionante o que ela faz com o pH, ela realmente normaliza, você sente que ela diminui a acidez. Ela tem propriedades únicas, né? A maçã é fantástica. O abacate é muito bem-vindo, também gordura boa, Sim. né? Então umas 3, Que era 4 contestado colheres. igual ovo, né? Lembrando, ovo e abacate era coisa do capeta. Exato. Não poderia ser utilizado. Exato. E agora a gente sabe que a gema do ovo não é inofensivo para o colesterol Sim. humano, né? Totalmente. Na verdade. A gente Totalmente. despreza algumas gemas para a gente ter um equilíbrio proteico-lipídico, né? Para não ingerir muita gordura. Então a gente usa sempre a proporção 3 claras para uma gema. Né? Perfeito, perfeito. Me fala o seguinte, tá? Rapidamente. Leucina e arginina, o que você pode falar delas? A leucina é um marcador muito bom para a síntese proteica. Estão utilizando muito, verificaram cientificamente que a leucina ela ativa o mTOR, né, que seria a enzima para aumento de massa muscular. Então a leucina ela é muito utilizada principalmente no pós-treino, né? Excelente. Principalmente para exercício de força. Quando falamos de exercícios de endurance, de longa duração, Sim, BCAA. sim, Quando sim. falamos em exercício de força, leucina, né? Marcador excelente para aumento de massa muscular. A arginina, ela já é um pouco duvidosa os efeitos dela, né? Que o pessoal utiliza mais para aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar o calibre das artérias. Seria o fluxo hipotensor, na verdade, né, para Isso. diminuir a pressão arterial. Mas esse efeito hipotensor ele só funciona com a prática da atividade física. Porque também você não pode saber se é arginina, óxido nítrico. Exato. Na verdade, tem que são vasodilatadores diretamente ligados até a arginina, não sei se ela tem função endotéria dentro da artéria. Ele só é ativado Com esse exercício. óxido nítrico com exercício. Exercício físico. Então não dá para você saber se é o efeito da arginina ou o efeito. Talvez a arginina potencialize esse com processo. certeza. Mas Com já certeza. é uma coisinha bem interessante, né? Sim, Quando a gente fala em hipertensão, sim. saber disso novo suprimento, né? Porque óxido ninguém vai utilizar. Aliás, o pessoal fala óxido nítrico, suplemento, é um gás. Ninguém vai explodir a pessoa, né? Nada disso. Tá? Mas a arginina, o óxido nítrico é ativado somente com a prática da atividade física. Show de bola. Me fala o seguinte, para fechar aqui, nosso primeiro encontro de vários. Educação física e nutrição. Como estão caminhando? Na verdade, teriam que caminhar de mão dada, né? Sim. O problema é que os profissionais hoje tentam competir entre eles, Sim, não sim. tentando sempre entrar na área do outro. Acredito que se fizermos uma parceria, uma atividade multidisciplinar, né, uma abordagem multidisciplinar, seria muito melhor do que uma competição entre profissionais. O educador físico passa exercícios, né, treine as pessoas, não passe dietas. E o nutricionista a mesma coisa, passe a parte nutricional, prescreva suplementos, prescreva a dieta e não passe exercícios físicos. Não entre um na área do outro, né? Porque os dois caminhando juntos, o resultado É a gente sabe que é específico, muito, né? e o resultado é muito melhor. É específico. A gente tem fisiologia do exercício que embute a parte nutricional, a parte de exercícios físicos e até a parte genética. Está claro para todo mundo que a nossa parte é exercício físico, educador físico. Também a formação em educação física. Sim. E a parte nutricional, a gente tem que ter um conhecimento muito forte por causa do metabolismo. Só que não tem condição do profissional de educação física saber sobre prescrição.
ele pode saber argumentar, entender, para saber qual que é o procedimento que ele vai fazer, até para ter um melhor encaminhamento com o nutricionista que vai se abordar. Com certeza. É a função dele. Para ele dar um suporte ao nutricionista. Exato. E o nutricionista dar um suporte ao profissional, ao treinamento, né? Mas eu acho que nada de um invadir na área do outro aí, que cada um... Vamos esperar esse mata-mata acabe, né? Para todas as áreas, né? Medicina, fisioterapia, educação física, nutrição, cada um no seu galho, seria bem interessante. E você mesmo, professor, você sabe que quando os dois andam lado a lado, o resultado para a pessoa que está tendo o serviço dos dois profissionais, o resultado é muito melhor. Com certeza. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Interessantíssimo. Temos que aumentar de novo a dosagem. Vou conversar com o nosso Daniel aqui para ele dar um pouquinho de plus, mais de tempo para nós. Vou negociar com ele, pagando estalecas, né? Como se fosse o Pedro Bial, né? Pagando estalecas. A gente vai ver. Mas agradeço de novo ao professor Gustavo, professor da casa, docente, colega aqui meu também, né? E vamos voltar para o próximo tema. Já vai pensando que você vai abordar aqui, porque o pessoal da Anhanguera vai ficar louco. Eu agradeço o convite. Podemos abordar vários temas aí. Pode ser na parte de nutrição saudável, nutrição esportiva, hidratação. Vamos falar nutrição funcional? Pode ser. É um tema bem relevante. Muito bom. Bom, SOS Coração, o segundo programa fica com vocês hoje. Foi interessantíssimo, o professor Gustavo aqui, aliado junto ao curso aqui da Anhanguera, né? Educação Física e Nutrição. Próxima semana teremos novidades, hein? Fiquem de olho. Um abraço a todos, professor Leonardo Pimenta, coordenador do curso. Até mais.